Oi, gente, eu sou a Ana e agora vamos falar de Kimetsu, o novo filme Castelo Infinito, com spoilers? Vem comigo. Bom, eu decidi, assim, meio que dividir esse vídeo em duas partes, porque só a parte de mostrar o cinema do Japão e um pouco do filme sem spoilers já ficou um vídeo grande, não é mesmo? Se eu juntasse essa parte com aquela ia ficar 2 horas de vídeo, tá bom? Então, se você não assistiu a primeira parte desse vídeo mostrando como que é um cinema no Japão, como foi a minha experiência indo no cinema aqui assistir o filme de Kimetsu Castelo Infinito, já entra aí no canal e vai lá dar uma olhada no vídeo, tá bom? Que ficou bem legal. Mas agora a gente vai estar focado em comentar com detalhes o filme do Kimetsu, que lançou no dia 18/7 aqui no Japão, e eu fui assistir nos cinemas. Eu só assisti o anime, tá? Então, assim, eu não sabia nada do que aconteceu, eu não li os mangás, tá? Porém, eu fui no cinema com meu irmão, que ele sabe japonês, e ele lê os mangás, ele adora anime e tudo mais, então ele já sabia de tudo. Quando a gente foi comprar os ingressos no site, o cartaz de divulgação do filme era esse daqui. O Akasa, e no olho dele tem o Tanjiro. Então, meu irmão viu aquilo e ele já falou, já vai ser a luta do Akasa. Aí eu fiquei, nossa, a luta dele e tal. Eu fiquei assim, né? Caraca, vai rolar uma luta. E quando a gente chegou no cinema, pra entrar lá na sala, todo mundo ganhou esse cartazinho. E como vocês podem ver, ó, tem o Tanjiro lutando com a Akasa, e aqui em cima tem o Tomioka. Então, nesse cartaz a gente já falou assim, vai rolar luta, né? Do Akasa. E eu não sabia porque eu não li os mangás. Pois bem, o filme, ele é focado em 3 lutas principais, tá bom? A primeira que rola é o da Shinobu contra o Doma, que é o Lua Superior 2 lá, muito legal, inclusive. Aí depois vem o Zenitsu contra o irmão dele, irmão entre aspas, né, que eu não lembro nem o nome do cara, porque eu não falo japonês, então eu fui assistir o filme sem entender nada mesmo, e aí eu não consegui entender nem o que que era o nome, o que que era uma palavra normal em japonês, e eu nem fui atrás de saber o nome daquele cara, porque ele mal apareceu e já morreu. E aí a terceira luta, que é a principal do filme, né, tanto que tem no cartaz, tem no negocinho aqui que a gente ganhou, tudo era muito focado na luta do Tanjiro contra o Akasa. Tanto que é tipo assim, mais da metade do filme, ou metade do filme praticamente, é só da luta do Tanjiro e do Tomioka contra o Akasa. Ou seja, é realmente a luta principal desse filme. Bem, vamos falar um pouco mais de detalhes. O filme, gente, ele é exatamente igual ao mangá. Quando eu vim aqui preparar este vídeo aqui pra vocês, eu dei uma rolada aqui no mangá pra dar uma olhada, relembrar umas coisas do filme que eu não lembrava, e eu vi que o mangá e o filme é exatamente a mesma coisa. A diferença é porque você vê no cinema em tela é 1000 vezes mais bonito, assim, tipo, o traço do mangá é bem diferente da animação, né? Como vocês já podem ver até pelo anime. Mas nesse filme, gente, o negócio, ó, foi outro patamar. É bonito demais. Tipo, a cena que começa, como eu já não entendia japonês, eu falei assim, bom, já que eu não entendo o que eles falam, eu vou focar aqui em ver a imagem, ver os poderes, né? Tipo assim, eu vou ver, né, a arte, é isso que eu vou focar. E a primeira cena, que já é do Gyomei lá andando num cemitério e começa a nevar, gente, parecia a vida real. O desenho é tão bonito, a animação é tão bonita, parecia a vida real. Então, assim, começa com o Gyomei lá se refletindo, é sobre o plano lá do Buyashiki, né, que é o mestre, sobre essa batalha. Então, já começa com ele dando uma grande liga entre o filme e o final do anime, né? Porque no final do anime mostra lá que o Buyashiki só revelou o plano pro Gyomei, né? Ele só confiou no Gyomei para revelar esse plano. Depois de fazer essa ligação do Gyomei refletindo sobre o Buyashiki, aí já mostra todos caindo. E, gente, a cena deles caindo, no mangá, como a gente só lê, tipo, vi, passei a página, acabou. Mas no filme, gente, é a coisa mais incrível eles caindo no Castelo Infinito. Então, assim, já começa lá em cima o filme. Eu não sabia as duplas que iam formar, tá? No anime eles mostram que abre a porta e eles caem, mas eu nunca reparei com quem eles caíam, como eles caíam. Mas assim, formaram aparentemente 3 duplas, tá? Que é o Gyomei
com o Tokito, minha dupla favorita, inclusive, porque eu comecei a gostar muito do Gyomei depois da última temporada do anime. Aí temos, quem mais? O Tanjiro com o Tomioka, né, que eles formaram uma outra dupla, que é a dupla que é o foco desse filme. E a terceira dupla foi o da Mitsuri com o cara da cobra, que eu tô cagando pro cara da cobra, que eu odeio aquele cara, a gente mal sabe sobre ele no anime, inclusive, não sei se você vê os ovas, os mangás e tudo mais, você começa a saber mais. Mas assim, pelo que eu sei, eu não gosto dele e nem gosto da Mitsuri. E eles caem assim, tipo, ai, onde a gente tá caindo, desesperados, e eu dá a mão pra ele, eles se dão a mão e caem junto, e eu falei, pode dar a mão e cair na cova. Que eu espero que esses dois morram. Se esses dois não morrer e o Gyomei morrer, eu vou ficar muito chateada. Porque eu não gosto desse cara, eu odeio esses dois. Podia morrer, dá a mão e morre vocês, viu? Tanto que por isso que eu fiquei chateada, porque eu ganhei esse café aqui, ó, na sorte. Ganhei da cobrinha e da Mitsuri. Poxa, velho. Tanto personagem legal vou ganhar desses dois, Tonho. Mas bem, aí cai as duplas e mostra cada um caindo, porque o Inosuke cai sozinho, o Genya cai sozinho, o do vento cai sozinho, lá o Hashira do vento. Tem uma galera que cai sozinha também. Porém, o que me deixou meio assim do filme é porque, assim, no começo eles mostram quem caiu. Mostrou caindo, gente, sumiu. Nunca mais aparece, tá bom? Eles só vão aparecer lá no final do filme, mostrando que eles ainda estão vivos, estão tentando sobreviver ali no meio de tanto Oni. E deixa pro próximo filme, o que me deixou bem chateada, porque eu gostava muito do Inosuke. O Inosuke é um dos meus favoritos. E ele mal apareceu, porque o filme era focado em só 3 lutas, né? Não focaram em nada os outros personagens. Só mostra ali no começo eles caindo, que é bem bonito. Eles caem ao som de uma música, e tem todo um instrumental, assim, esses efeitos sonoros, a música, tudo, assim, desse anime, desse filme, é incrível, tá? Então, assim, a abertura ali deles caindo já é maravilhoso. E, bom, quando eles caem, já foca ali como que é aquele mundo, que tem um monte de Oni, inclusive Onis muito diferente, que eles têm umas formas bem bestiais, assim, parecia animais, né? Muito diferente do que eu vi no anime. Porque pra mim, no anime, vendo, todos os Onis, eles tinham meio que uma forma humana, sabe? Tipo, braços, perna, olho, nariz, tudo muito, assim, humanizado, né, que provavelmente são os mais fortes, então, porque lá eles lutam lá, mostra todos lutando ali com vários Onis que pareciam animais, assim, bem bestiais, mas também bem fracos, né, só pra mostrar que eles estão cercados de Oni, estão no ninho dos Oni, né, estão bem ferrados da vida. E aí, depois dessa apresentação, já começa a focar, primeiramente na Shinobu, né, que é a primeira que vai de vala. Começa assim, com a Shinobu andando em uma paisagem bem diferente, porque, assim, eu pensei que o Castelo Infinito era só, tipo, quarto, sabe? Tipo, uma casona mesmo. Mas não, ela anda num lugar ali que parece um jardim de Vitória Régias. E eu fiquei, meu Deus, mas o Castelo Infinito tem esse cenário. Eu achei bem, bem interessante e é muito bonito. Quando ela abre a porta lá daquele salão e já vê o Doma lá, o Lua Superior 2, comendo um monte de gente, já falei assim, ih, essa daí já vai de base, né? Porque a Shinobu, a gente já sabe que ela não é lá essas coisas. E o Lua Superior 2 é um Lua Superior, né, meus queridos? Ele é muito forte, claramente. Mas, assim, durante o anime, a gente nunca tinha visto ele lutar, a gente não sabia os poderes dele, a gente não sabia o passado dele. E aqui a gente descobre, né? Pela avaliação que eu vi, eu conversei com a minha colega de fábrica, que ela é muito fã, e ela leu os mangás. E ela disse que no filme, as cenas da Shinobu ficaram incríveis, porque no mangá é assim, você vê uma página ela encontrando o Doma, você vira a página ela tá morta. É muito assim, papum. Agora no filme eles deram toda uma emoção, assim, é bem bonito mesmo, tá? A luta dos dois. Mas, assim, acontece exatamente igual o mangá. Ela entra, aí ele tá lá comendo um monte de gente, aí ela tenta salvar uma menina, aí ele mata, aí ela descobre que ele é o que matou a irmã dela, e aí ela tenta lutar, e aí a gente descobre o poder dele, gente, que no anime ficou lindo. Eu vi no mangá, mas, gente, não tem nada a ver, assim, no filme é 1000 vezes mais bonito, aquele negócio dos leques, e que ele solta um ventinho lá de gelo, e as flores de gelo, assim, gente, nossa, vocês não têm noção como tá bonito essa cena no filme, gente, é a coisa mais linda. O poder dele ficou muito bonito em tela. E aí eles lutam, ela põe veneno nele, ela não consegue matar ele e tal, dá aquela fincada lá no céu. E aí tem os flashbacks dela, ela lembrando da irmã, ela vê o fantasma da irmã lá incentivando ela a continuar a lutar. E bem, no final, ele dá um abraço da morte nela que quebra ela inteira e ela morre. E
Uma coisa que eu gostei muito do filme é que a gente sabe o passado de todos os Onis, inclusive do Doma. Gente, eu amei o Doma. Ai, vocês me julgam. Eu gostei muito do Doma. Ele é muito sarcástico, assim, no filme. Mesmo sem entender o que ele falava, eu já percebi que ele era sarcástico, que ele tava sempre rindo, fazendo piada dela, rindo dela, se esforçando. E eu amo o vilão. E ele é um vilão muito da hora. Eu gostei muito do Doma. Ele era uma criança que achavam que era especial por causa dos olhos coloridos, do cabelo branco e tudo mais. Então, assim, eu amei. E um easter egg que eu vi, assim, nessa parte do Doma é que no flashback dele, quando ele tá lá mostrando, tal, ele é criança, tal, 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 que ele cuidava dos corpos dos fiéis dele que seguiam ele, e aí ele tá cuidando lá de uns crânios, e aí ele põe um crânio em cima de um vaso e começa a pentear o cabelo do crânio. E aquele vaso, que ele tá com um crânio em cima, é o vaso do Quinta Lua Superior, né? É idêntico, assim. É que eu assisti o filme só uma vez, então, assim, pelo que eu vi na tela do cinema, era exatamente o mesmo vaso. Muito legal essa referência, né? Porque na temporada lá dos Ferreiros, até tem uma conversa ali do Doma com o Superior 5, conversando sobre o vaso, né? Que o Doma fala, eu já enfiei uma cabeça aí nesse vaso e tudo mais. E aí, nesse filme, aparece essa referência, né? Que o Doma tava penteando um crânio, usando lá o vaso do Quinta Lua Superior, e depois dá o vaso pro Quinta Lua Superior. Eu amei essa referência, esse easter egg. Pois bem, isso foi a luta da Shinobu, tá? E aí, quando acaba a luta dela com ele, entra a Kanao e pronto, né? Vê lá, tenta lutar com ele, ele absorve a Shinobu, né? Eu não tinha entendido essa absorção, é muito diferente. Falei, ué, o que ele tá absorvendo ela em vez de comer, né? Eu achei que ele ia, tipo, pegar os poderes dela, ter algum veneno que ele ia começar a botar veneno nos outros, não sei. Mas depois eu fui conferir lá com quem sabe de Kimetsu e eles falaram que não, ele só comeu ela mesma, só que comeu de uma forma diferente. Ele absorveu e dá na mesma de comer. Então tá bom. Depois, lá na frente do filme, eles mostram que o Doma tá lutando com a Kanao e tal. Eu acho que a Kanao vai morrer. Se ela não morrer, eu vou ficar chateada. Porque como que a Shinobu morre e a menina não morre, né? A aprendiz da Shinobu não vai morrer. Pra mim tinha que morrer também. Mas, aí só mostra isso. Não é finalizado a luta do Doma. Não mostra o Doma morrendo. E é isso. Ele só luta com a Shinobu e acabou. Depois disso, a gente já vai direto pro Zenitsu. Bom, mas entre cada luta, tipo assim, mostra uma cena ali da Nezuko que esqueci o nome dele lá, o treinador lá, o amigão do Tanjiro, tá cuidando da Nezuko, pôs um remédio nela que a Tamayo fez, que é um remédio meio que pra transformar em humano, né? Pra mim, eu deduzi que era o mesmo remédio que ela pôs no Muzan. Mas me falaram que é uma coisa diferente. No Muzan é tipo um veneno pra enfraquecer ele, e o da Nezuko é pra realmente transformá-lo em humana, né? Aí também mostra algumas cenas de que tem 3 crianças que são igualzinho o Boyashiki. Aí eu fiquei, gente, mas ele não tinha explodido as 2 filhas dele? Como que tem mais 3 crianças igual a ele? E aí eu entendia que eles falavam Didi, alguma coisa assim, que é tipo pai em japonês. Eu ficava, bom, então eles são filhos do cara mesmo, mas em que momento esse cara teve tanto filho? Teve 5 filhos. O cara morreu com 22 anos e ele já tinha 5 filhos e tudo da mesma idade. Eu fiquei meio confusa. Mas é os filhos do Boyashiki, do mestre, né? E aí tem um menino que tá meio que controlando tudo ali, tá cuidando da situação, porque eles estão usando uns papelzinhos na testa, e aí esse papelzinho também está nos corvos, eles jogaram os corvos dentro do Castelo Infinito, e os corvos estão ali tentando achar o Muzan. A gente sabe que tem esses corvos no momento que a Shinobu morre, porque o corvo passa gritando pra todo mundo, a Shinobu morreu, aí fica aquele caos, a Shinobu morreu. Eu falei, caraca, como que esses corvos foram para lá? Que momento que o corvo encontrou a entrada pra entrar no Castelo Infinito? E eu não faço ideia, mas tudo bem. A gente só aceita. E os corvos estão sendo ali meio que controlados pelos filhos do Boyashiki. E também aparece uma cena lá do Uzui com o pai do Rengoku, que é muito legal. Quando eu assisti, gente, no cinema, como eu não entendo japonês, eu fiquei assim, o que esses caras estão falando? Eu fiquei muito feliz que apareceu o Uzui, porque o Uzui, né, meu lindão aqui, ele é o meu Hashira favorito, né? Tanto que eu tenho até um bonequinho dele, olha que coisa mais linda. E aí eu falei assim, caraca, ele agora que ele perdeu a mão, ele se aposentou, ele não vai aparecer no filme. E aí aparece uma cena dele lá e eu fiquei super feliz, mas eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, né? Eu tinha pensado assim, cara, eles não devem estar ali conversando na boa, não sabe nem o que tá acontecendo, né? Eles devem estar lá perdidinho, né? Falando uma pamonha, sei lá. Mas aí depois eu fui perguntar o que eles estavam conversando e eles estavam falando realmente sobre o plano, falando que eles estão lá pra proteger se qualquer coisa acontecer, então eu espero que alguma coisa aconteça
cabeça, porque eu quero ver o Uzui lutando. Eu só não quero que ele morra, mas eu quero ver o Uzui lá, lutando lá, né? E o pai do Rengoku ali se reconciliou com o filho, o cara ficou da hora, sabe? Ele virou uma gente mais boa, ele tá fazendo as coisas ali pra ajudar o povo, né? O que o filho dele gostaria que ele fizesse. Então, assim, é uma cena bem bonita. Bom, então aparecem essas cenas, assim, meio avulsas, no meio das lutas. E uma coisa que me incomodou um pouco nesse filme é porque em cada cena, por exemplo, aconteceu aí a luta da Shinobu. Tela preta. Volta. Aparece a Kanao. Vendo a Shinobu. Tela preta. Volta. Aí aparece eles lá, os filhos do Boyashiki e o Uzui com o pai do Rengoku. Fecha a tela. Volta. Esse fechar a tela e voltar me deu um pouco de incômodo. Que eu me lembre, no trem, no filme do trem, não tem isso, né? Eu não sei se eu vi há muito tempo e não lembro, mas assim, pra mim não tinha isso. Isso de ficar dando tela preta me cortava um pouco do filme, sabe? Tipo, tirava a vibe, podia ser contínuo, assim, essa tela preta. Pra mim, essa tela preta é uma coisa, assim, claramente que vai ser o final de um episódio, sabe? Mas, tudo bem, a gente releva, porque o filme é muito bonito. Pois bem, depois da luta da Shinobu, tem a luta do Zenitsu, né? Que agora o Zenitsu tá pé da vida, não dorme mais, ele luta do zóio aberto mesmo, ele sabe lutar agora. E ele já encontra lá de cara o irmão dele. O que, inclusive, assim, muito conveniente, né? Porque o Castelo Infinito é um castelo infinito e a primeira lua superior que ele encontra já é o irmão dele. Beleza. Ele já tá pé da vida, porque o vô dele se matou e tal. Quem lê o mangá já sabe, né? Mas tem todo o lance lá de que aquela cartinha era do vô dele, que o vô dele se matou, porque o cara virou Oni, que eu não entendi, porque que o vô dele ficou tão chateado assim, né? Caguei isso, meu aprendiz virou Oni. E quando eu vi o desenho, né, do irmão do Zenitsu, eu já vi, eu falei, eu conheço esse cara de algum lugar. E aí, nas lembranças dele, que ele começa a contar a história, né? Como eu disse, todo Oni passa um flashback da vida antes de ser Oni. E aí mostra uns flashbacks dele lá num orfanato do Gyomei. Falei, caraca, é óbvio, eu reassisti o anime antes de ver o filme. Então, quando eu vi ele, eu falei, cara, ele era do orfanato do Gyomei. E aí, quando passa o flashback, eu falei, pô, sabia. E ele era o sacana lá do orfanato do Gyomei, né? Que vocês sabem que ele fez todo mundo lá ser morto por culpa dele. E aí, depois disso, ele treinou lá com o velho, né, que virou amigo do Zenitsu, e aí ele tinha inveja do Zenitsu, papapá, 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 até ele virar Oni, né, que a gente descobre que não é só um Zan que consegue transformar as pessoas em Oni. O cara lá, o Lua Superior 1, que eu não lembro o nome dele, tá, gente? Me perdoa. Mas o Lua Superior 1 também pode transformar os outros em Oni. Inclusive, foi ele que transformou o irmão do Zenitsu em Oni. E aí rola a luta deles, que inclusive eu achei que foi muito rápida, tá? Isso me surpreendeu bastante, como foi rápida a luta. Achei que podia, assim, ter alongado um pouquinho mais, né? Mas tudo bem. Secundários, né? Porque o Zenitsu só usa uma forma lá e tal. E eles lutam, o Zenitsu dá uma sofrida, mas pareceu muito fácil matar o irmão dele. Falei, caraca, em que momento o Zenitsu ficou num nível tão alto que ele luta contra um Lua superior e acaba assim, ó, 5 minutos, nem suou. A cena que me surpreendeu, me deixou de boca aberta, foi que no final ali, né, o Zenitsu parecia que ia morrer, porque o irmão dele deu um golpe nele lá e ele tava caindo lá num buraco lá, o Zenitsu, não absoluto nada, né, o poder do protagonismo. Que ele vira lá um dragão muito da hora, gente. Que cena bonita, cara. Os poderes dele são muito legais. O poder do irmão do Zenitsu é tipo um raio preto, não entendi direito, e o do Zenitsu é o raio. E aí a arte, gente, quando ele vira um dragão e faz tal, eu falei, caraca, esse negócio tá bom, hein? Caraca, Zenitsu, que poder é esse, né? E aí ele vai lá e arranca a cabeça do irmão. Quando ele vai subindo com aquele dragão, do nada, flau, a gente só vê a cabeça do cara voando, eu falei, mas já? Foi muito rápido, foi muito fácil arrancar a cabeça desse cara. Eu achei que ia ser um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais sofrido. O Zenitsu sozinho conseguiu derrotar ele, arrancou a cabeça assim, ó, plum. E aí, parecia que o Zenitsu ia morrer lá, caindo na vala. O irmão dele ficou todo feliz. Ah, você vai morrer também, otário. E aí, do nada, aparece o ajudante da Tamayo. Eu falei também, gente, como que esse homem foi parar aí? Tá bom que ele é Oni, mas ele não é um Oni feito pelo Muzan. Então, como que ele entrou lá dentro também? Mas ele estava lá e ele salvou a vida do Zenitsu. E o irmão do Zenitsu morreu ali, invejoso mesmo. E o Zenitsu, quando ele tá ali bem ferido, aparece um flashback. Não é um flashback, é porque tá passando na cabeça dele ali, meio que quase entre a vida e a morte.
e aí ele vê o vô dele, e é muito bonito, assim, eu não entendi nada do que eles conversaram, mas eu sei que é bonito, e no final o vô dele fala que tá orgulhoso dele, sabe, eu gostei muito dessa parte da luta dos Zeniths, eu só acho que podia ter alongado um pouquinho mais, né, ter acrescentado umas coisas, porque a maioria foi flashback mesmo, né, a maior parte da luta é flashback do irmão dele, mas a luta mesmo de espada e poderzinho é muito rápida. Pois bem, depois que passa aí essa parte dos Zeniths, tá tudo bem, ele tá vivo, galera. Por enquanto só perdemos uma Hashira mesmo. E aí já passa pra luta do Tanjiro contra o Akaza, né? Que é muito engraçado, porque eles estão lá andando, né? Tipo, de boa lá. Nossa, o castelo infinito, galera. Vamos andar aqui. Aí do nada caiu a casa, né? Do completo nada caiu uma casa no meio deles. E quando cai o Akaza e já encara ali o Tanjiro com a casa, já falei, cara, vai ser bom, porque vai ser a vingança do Tanjiro. O Akaza matou o Rengoku. E aí o Tanjiro desafiou ali o Akaza, mas o Akaza fugiu porque tava ficando de dia. E aí agora ia ser o grande confronto, né? Porém, o que aconteceu? A luta é muito boa, né? Tem muita porrada e tal. Porém, eu tava com bastante sono, confesso, porque esse dia que eu fui no cinema, gente, foi um dia muito cheio pra mim. Eu tava morrendo de cansaço. E aí eu tava assim, ó, meio assim, ó, na sala do cinema, assim, ó, vai, ó, a casa lutou, ó. Ó, o Tanjiro, ó, meio assim cochilando, porque foi uma luta assim muito longa. Tem partes surpreendentes, mas assim, foi comprida, tá? Foi difícil, foi. E aí pra mim só começou a ficar boa mesmo, assim, quando o Tanjiro vai lá e flau, arranca a cabeça da casa. Porque é completamente do nada, tá bom? Do completo nada. Eu falei assim, haha, é Lua Superior, ele é o Lua Superior 3 ou 4, não sei. Não vai ser fácil assim, galera. Ixi, vai durar essa luta aí. Vão ter que precisar os dois ao mesmo tempo usar uma espada. Vai ter que aparecer um terceiro pra arrancar a cabeça. Que nada! Do completo nada, o Tanjiro usa lá o poderzinho dele do fogo e arranca a cabeça. Eu fiquei, oxi! Nossa, aí eu só ouvi meu irmão dando uma leve risadinha. Eu falei, ih, tem coisa aí, hein? Rio, ele já deu o mangá, né? Ele já sabe o que acontece. E realmente o Akaza não morre quando arrancam a cabeça, né? Eu fiquei, ué, né? O cara tenta enfiar a cabeça, aí ele solta a cabeça evapora, mas ele fica meio sem cabeça, mas continua lutando. E eu fiquei, que negócio é esse, né? Eu achei meio estranho, mas tudo bem, a gente só aceita, né? É anime, a gente só aceita. E pra mim a coisa mais legal, assim, gente, desculpa, tá? A luta é muito legal, quando ele arranca a cabeça é muito legal, porém pra mim a minha parte favorita é o flashback. Gente, que flashback bom do Akaza. Eu já achava o Akaza muito da hora, sabe? Muito, muito legal mesmo, sabe? Ele é bem loucão lá quando ele luta com o Rengoku e ele é muito forte. E aí, vendo o flashback dele, eu amei ele 1000 vezes mais, né? Mostra todo o sofrimento dele. Eu gosto de saber por que que ele luta daquele jeito, né? Porque ele já era um lutador, né? Quando ele era humano. E o porquê daquelas faixas na mão. Que realmente, gente, aquelas faixas existe no Japão, tipo, antigo. Eles tatuavam pra mostrar que a pessoa era um criminoso. Tanto que em Jujutsu Kaisen, o Sukuna, ele tem esses riscos, inclusive para mostrar que ele realmente era um criminoso, né? E aí mostra que o Akaza já tinha aquilo antes de ser Oni, né? Porque o Oni ele é todo desenhado, mas antes mesmo ele já tinha aquelas tatuagens que é para mostrar que ele era ladrão, né? Que ele fazia as coisas erradas lá, toda hora ele era preso, foi preso 6 vezes, então ele já tinha 6 faixas no braço. E aí, tipo, nossa, muito legal saber desse passado. Ele perdeu a mãe, ele perdeu o pai, e aí ele foi adotado lá por um cara que tem um dojo, e aí ele cuida da filha do cara, e assim, muito legal. As cenas são lindas, belíssimas, sabe? Uma cena, gente, que depois que, bem, o Akaza ficou ali meio que prometido pra casar com a filha do cara, e aí tem a cena que ele leva ela pra um Hanabi. Inclusive, gente, aí no canal eu acabei de postar 2 vídeos mostrando como que é um Matsuri aqui no Japão. E tem os fogos e tudo mais. Gente, assistindo o vídeo, eu lá no Matsuri, né, eu me senti dentro do filme, porque tem uma cena nesse filme, do flashback do Akaza, que ele leva a menina no Matsuri pra ver os fogos de artifício. E é a coisa mais linda, assim. Eu queria tirar print daquela cena e botar de fundo de tela do meu computador. Opa, apareceu coisa aqui, desculpa. O que eu entendi do lance da luta do Akaza com o Tanjiro e o Tomioka, né? O lance dele perder a cabeça e não morrer. Como que ele morre, então, né? Eu fiquei nessa curiosidade. Então, acontece toda a luta, o Tanjiro arranca a cabeça dele, ele continua lutando, e aí passa todo o flashback. O flashback dele é bem comprido, é bem longo, tanto que eu falei que a maior parte desse filme, pelo menos metade do filme inteiro, é só
da luta do Akaza. E bem, depois de todo o flashback, mostra que ele tá meio ali que agora ele quer ir pra se reencontrar com aquela menina que ele gostava, né? Então, assim, ele fica tentando, né, se ferir, se desviver sozinho ali, se socando. E o Tanjiro e o Tomoko fica meio que, what? Que é isso, né? E ele não consegue, a cabeça renova, e aí ele tenta se bater, e ele quer se quebrar, e ele não consegue, e fica naquela luta, e entre ele, Oni, e ele, humano, aquela coisa. E quando ele se reconecta com aquelas pessoas que ele gostava, com aquela menina que ele gostava, ele abraça ela ali meio que em fantasma, aí ele evapora. Então, assim, eu achei que foi uma das mortes de Oni mais bonitas que teve. Pra mim, assim, foi a coisa mais linda, porque normalmente os Onis morrem com raiva e tal, ou se reconcilia e morre e tal, mas o Akaza, ele queria ir, né, aparentemente ele já queria ir faz tempo, né, ele tentou ali se socar e tudo, e aí só quando ele aceitou ali, ele perdoou, se perdoou, e ele conseguiu ir. Ele foi, ele evaporou. E aí, pum, acabou o filme, né? Aí fica aquela paz, aquele silêncio. O Tanjiro cai, o Tomioka cai, e aí aparece o Corvinho e fala: "Ai, vocês venceram". E começa a espalhar pra todo mundo que eles conseguiram derrotar um do Superior 3, acho que é. E como eu disse, no começo eles mostram todos os personagens, depois não mostra mais, e aí mostra só agora o Corvo passando. Aí também a última cena do filme é os filhos do Boyashiki vendo que o castelo é infinito, né? Descobrindo que, gente, como que a gente vai achar o Muzan aqui no meio? Porque o castelo é infinito. E acabou. O filme, a maior parte é flashback de Oni, tá? Também teve um flashback lá do pai do Tanjiro contra um urso e tudo mais, que tem no mangá. Então, assim, o filme é exatamente igual ao mangá. Porém, ver em tela é outra coisa. É 1000 vezes mais emocionante, é 1000 vezes mais bonito. E eles alongaram cenas. Por exemplo, a luta da Shinobu é mais alongada do que no mangá. Então, assim, gente, vale muito a pena. É lindo. Eu gostei muito desse filme, tá? E agora já tô curiosa pro próximo filme. Só que, infelizmente, vai demorar 1 ano e meio, pelo menos, pra lançar o próximo filme. Ah, vai ser difícil, né? Porque eles só dão ali no final, passam por todos os personagens, né? Que o Zenitsu está ferido, mas tá vivo. Passa pelo Inosuke, que é muito engraçado, gente. Tem umas cenas bem engraçadas desse filme. Que o Inosuke fala: ah, ele derrotou o Lua Superior 3. Agora eu quero o mais forte. Vai, Corvo, me leva pro mais forte. Então eu quero muito que o Inosuke encontre o Lua Superior 1. Vamos ver, será que vai rolar essa luta? Do Inosuke com o Lua Superior 1, porque ele só passa pelo Lua Superior 1, mostra que ele tá lá no castelo, mas ninguém encontrou ele ainda, né? E ninguém encontrou o Muzan também, que a última cena do Muzan, ele tá dentro de uma bolha, junto com a Tamayo lá, ele deve estar tentando se recuperar, mas não se recuperou, tá lá ainda, e a Tamayo tá pedindo socorro, pelo amor de Deus, alguém encontra nós e nos ajude. E aí, então, a gente fica super curioso para ver o que acontece com os outros personagens que estão ali também rodando tudo. E aí é só com o próximo filme, não é mesmo? Aparentemente vai ter mais 2 filmes de Kimetsu até acabar. Então vai aí mais uns 3 anos pra gente saber o que é que acontece até o final do anime. Mas é isso, gente. Esse foi o filme. Eu continuo com minha nota aí 8.5. Não, eu posso aumentar pra um 9, vai. Pode botar 9, porque as únicas coisas que me chatearam foram as telas pretas e não mostrar muito de outros personagens, né? Porque, por exemplo, meu favorito é o Inosuke. Só aparece umas 2 cenas do Inosuke. A Nezuko aparece em uma cena ela lá passando mal. E é isso, sabe? Tipo, ficou muito avulso, assim, os outros personagens ficaram, assim, meio bem de fundo mesmo. E só focou em 3 lutas. Porém, as 3 lutas foram incríveis. Eu amei saber sobre o passado dos Onis. Eu tô começando a gostar mais dos Oni, porque eu não liguei que a Shinobu morreu, mas eu gostei muito do Doma. Ah, eu amei o Doma. Eu quero ver mais do Doma lutando. Tirando essas coisas, gente, que foram bem pequenas, a maior parte do filme é incrível. A coisa que eu mais gostei da luta da Shinobu é os poderes do Doma e o flashback do Doma. A coisa que eu mais gostei do Zenitsu, acho que foi a surpresa dele arrancar a cabeça do irmão do nada. Sabe, aquela força dele que ele aparentemente criou uma respiração nova. Eu não entendi muito bem, mas ele conseguiu ali uma respiração nova, porque ele só usava a primeira respiração, né, meu querido? Tava na hora já. E aí ele conseguiu derrotar, assim, do nada. E outras coisas que eu gostei muito foi o flashback do Akaza, gente. O flashback do Akaza é tudo, é muito legal. E faz a gente ter uma compaixão maior pelos Onis, né? É o que eu senti. Desculpa aí, gente. Eu gostei muito do Oni.
Mas é isso, gente. Vocês gostaram da minha avaliação do filme? Vocês estão curiosos pra assistir esse filme também? Porque falar é uma coisa, né? Teve spoiler, mas falar é uma coisa. Agora vamos ver assistindo na telona. Então eu recomendo vocês a ir no cinema, sim. Em setembro vai lançar o filme nos cinemas do Brasil e vale muito a pena, porque falado é uma coisa, agora assistir em tela, aqueles flashbacks, aquelas lutas, aqueles poder, aquelas falas, a música, é incrível, tá bom? Então vá no cinema. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Deixe o seu like, se inscreve no canal pra mais, porque eu sempre posto muito conteúdo aqui sobre o Japão. Me siga também no meu Instagram, tá? Que eu tô sempre postando por lá fotinhas. Eu fiz um ensaio de fotos usando a minha espada e um kimono, ficou muito legal, tá? Já vai lá conferir. Eu sempre posto stories de tudo que eu vou, onde eu tô, tudo de legal aqui do Japão, tá bom? E se você gostou desse vídeo comentando o filme de Kimetsu, se você gosta de anime, se você quer ver mais de mim comentando animes aqui, escreva aí nos comentários, tá bom? Que eu vou ver todos. E é isso, pode deixar sua avaliação aí embaixo, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijos, até a próxima. Tchau!